isso aí, pessoal. Voltamos para o nosso programa A Mesa com o Pai. Agora a gente já deu uma acalmada, apesar de ter sido um rock aí na hora do intervalo, né? Com o Fernandinho. Mas Laurinha já deixou o estúdio, tá ali fora, tranquilo. Agora é hora da gente se concentrar, né? Espero que vocês tenham gostado, viu, gente? Depois, no finalzinho da live que eu vi também, que entrou a Thaís, lá de Piraju, né? A Thaís que tem a Maiara e a Nica e as meninas lindas. Bom, vamos lá. Hoje a gente vai falar, então, da ousadia do amor materno. É um ousado amor, né? O amor de mãe. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Se você costuma acompanhar a nossa live com Bíblia, caderninho, corre lá, pega aí, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, amanhã, né, comemoração do Dia das Mães, que o presente seja sempre o respeito presente, que o laço seja laços afetivos e embalar, se for para embalar o soninho, né? Num colo gostoso, aconchegante. Porque realmente a essência é essa, é disso que nós precisamos e é o que fica, né? Então, na nossa vida é assim, tudo que a gente faz, se a gente fizer com Deus, é melhor. E a maternidade não foge à regra, né? Então, se a gente for uma mãe, assim, sempre dedicada aí a buscar a Deus no exercício da maternidade, com certeza vai ser bem melhor, né? Porque, gente, de fato, o ofício, né, de mãe, o exercício da maternidade, eu acho que sem Deus é muito complicado. Porque a gente tem dúvidas, a gente tem medos, a gente tem inseguranças. E para tratar tudo isso, só mesmo o Senhor, né? Para nos capacitar, nos ensinar o que fazer, que decisão tomar. Com certeza a gente vai errar, né? Mas se a gente estiver com Deus ali, eu acredito que os erros são menores e as possibilidades de consertar são muito maiores, né? Por causa da misericórdia do Senhor. Por causa da generosidade dele. E a gente tem essa tradição do Dia das Mães aqui no Brasil, o segundo domingo de maio. Mas a história do Dia das Mães surgiu nos Estados Unidos, quando uma moça chamada Ana, filha de pastores, a mãe dela faleceu, né? Uma família que morava na Virgínia e essa moça ficou em depressão. Daí as amigas dela tiveram uma ideia de fazer uma festa em memória a esse relacionamento de mãe e filha, para trazer a lembrança, a história dessa mãe e dessa filha. E aí essa moça gostou tanto, né? Essa Ana gostou tanto dessa comemoração que ela quis que todos os anos as pessoas fizessem essa festa para homenagear as suas mães, principalmente enquanto vivas, não é verdade? Que é isso que importa, né? Então, desde 1905, tem essa comemoração do Dia das Mães nos Estados Unidos. Muito bem, a figura da mãe é muito importante, né? A figura da mãe é muito importante na nossa vida e também a Bíblia traz essa importância da figura materna, né? A Bíblia trata a importância, né, da mulher e da mulher enquanto mãe. E o Salmo 131, no versículo 2, faz uma comparação de que uma alma em paz é como uma criança no colo da mãe. Muito bonito esse versículo. Na tradução da linguagem de hoje, né, fala assim: assim como criança desmamada fica quieta nos braços da mãe, assim estou tranquilo e o meu coração está calmo dentro de mim. Então, olha só que comparação bonita, né? Que estar em paz é como estar num colo de mãe. E a Bíblia também trata
a questão da mãe, quando cita em Gênesis 3:20 que Eva é a mãe de todos os viventes, né? Quando em Juízes, lá no capítulo 5, versículo 7, fala que Débora se levantou como mãe de Israel, né? Mãe sobre Israel, sobre a nação. Então, Deus se preocupa com a maternidade. Tanto é que ele fez muitas mulheres estéreis carregar os seus filhos no colo, né? E a gente tem aqui a lista dessas mães, que são mães por meio de um milagre, porque o seu físico já tinha uma sentença, né, de esterilidade. Então, Sara era estéril, né? Lá em Gênesis 16:1 fala disso. Sara era estéril, casada com Abraão, mas Sara foi mãe de Isaac. E aí Rebeca também era estéril, tá lá em Gênesis 25:21. E Rebeca era casada com esse Isaac, filho de Sara. Então Isaac era o milagre de Sara. E se casou com Rebeca, que também precisava de um milagre. E é tão lindo que a Bíblia fala que Isaac orava pela sua esposa para que ela concebesse. E aí ela teve gêmeos, Jacó e Esaú. E então Raquel, em Gênesis 30, versículo 1, também era estéril. E Raquel foi a esposa de Jacó, que foi o milagre de Rebeca. Filhos nascidos do milagre com esposas estéril. Olha como a Bíblia é cheia de coisas ricas, com significados muito profundos, né? Que nos levam aí a pensar sobre o zelo de Deus. E então, Raquel se casou com Jacó e foi mãe de José e Benjamim. Depois, mais para frente, lá no livro de Juízes, tem uma outra mulher estéril. O nome dela não é falado, mas ela é a mãe de Sansão. Todo mundo lembra a história de Sansão e Dalila, famosíssima história, né? Então, a mãe de Sansão era estéril, mas o pai dele, o Manoá, ele recebeu uma promessa. E a sua esposa concebeu. Ana, mãe do profeta Samuel, também era estéril. E em oração, em súplica, pediu um filho a Deus, né? Ana era casada com Eucana. E Ana não teve apenas Samuel. Após nascer Samuel e ela entregar o seu filho como que devolvido a Deus, já que ela havia pedido a Deus, ela devolveu a Deus. Ela teve mais 5 filhos, 3 meninos e 2 meninas. Também outra mulher que não fala o nome na Bíblia é a mulher de Sunem, né? Habitante de Sunem, a mulher sunamita. No 2º livro de Reis, capítulo 4, versículo 14, fala que ela era estéril. Essa mulher era uma mulher rica, habitante de Sunem. E quando o profeta Eliseu passava por ali a caminho, né, das suas viagens, a mulher sunamita decidiu abrigar o profeta, construiu um quarto para pouso dele e do Geazi, né, o seu moço ali, seu ajudante, seu auxiliar. E em gratidão eles decidiram orar por ela, para que ela tivesse filhos, e ela teve um menino. Outra mulher que aparece na Bíblia como uma mulher estéril, que recebe aí a bênção através de uma profecia também, é Isabel, mãe de João Batista, esposa de Zacarias. Então, Isabel também era estéril e também pôde aí exibir o seu filho nos braços. Então, olha só, aqui a gente tem 7 mulheres, né, que a Bíblia relata a esterilidade delas e o milagre de conceber e ter um filho. Então, Deus de fato se importa com o coração da mulher, com o desejo de ser mãe. Deus se importa com a maternidade, né?
E ele também instrui e capacita cada uma de nós no que fazer. Como eu disse, a gente vai errar, certamente. Às vezes a gente vai errar até pelo excesso, porque o amor de mãe é exagerado e o amor de mãe é ousado, né? A gente tem lá em Êxodo a história de Moisés e Joquebede, a mãe de Moisés, né? Decidiu proteger e esconder o seu filho, porque Moisés nasceu em meio à perseguição que Faraó tinha instituído para que todos os meninos fossem mortos, né? E ela, para guardar a vida do filho, tem um plano ousado. Um ousado amor, um plano ousado, né? Ela coloca o menino num cesto e solta rio abaixo, no horário em que a filha de Faraó estava tomando banho de rio, justamente para ver se ela iria encontrar a criança, se sensibilizar e adotar a criança. E assim foi, né? Realmente a filha de Faraó encontrou o cesto e decidiu adotar a criança. Mas ela precisava de uma ama de leite. E essa ama de leite foi a própria Joquebede, a própria mãe de Moisés. E o combinado é que ela iria entregar o menino quando tivesse desmamado. Mas essa idade do desmame de uma criança, na Bíblia, é considerada em torno de 4 anos de idade, né? Até 5 anos de idade. E então, é tempo suficiente para uma mãe habilidosa ensinar o que de fato vale a pena. E Joquebede fez isso com maestria. Ela ensinou sobre o Deus que Moisés deveria seguir. Ela ensinou sobre a história do povo deles, né? Ela passou toda a tradição do povo hebreu para ele em tão pouca idade, que mesmo quando ele foi morar no palácio, ele não se corrompeu com o luxo, com as riquezas e com a cultura, né, do palácio. E um dia, já adulto, quando ele vê o sofrimento do povo hebreu, ele olha para aquele povo como um povo irmão. Ele entende a sua origem, ele entende a sua identidade, né? E ele toma as dores desse povo. Então Joquebede foi muito eficiente como mestra. E eu clamo a Deus que, como mãe, eu aprenda essa eficiência de ensinar. Ensinar a palavra, ensinar sobre a importância do Senhor, né? Ensinar sobre os princípios que são imutáveis, irrevogáveis, porque de fato o que permanece na nossa vida é aquilo que a gente planta no Espírito, né? No reino do Espírito. Então, Joquebede foi uma excelente mestra. Ana, né, a mãe de Samuel, Ana que era estéril, tá lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 1 e capítulo 2. Ela pede a Deus um filho, né? Em oração, em clamor, em súplica, ela pede a Deus um filho. E quando ela recebe esse filho com ousadia, ela faz um voto de que, já que ela recebeu esse filho de Deus, ela iria consagrar o seu filho a Deus. E que ele viveria para o Senhor, para servir ao Senhor, para fazer a obra de Deus. E ela também entregou o seu filho no templo quando ele estava desmamado. Então, mais uma mãe que renuncia à convivência com o seu filho, porque confia que fez um bom trabalho enquanto era tempo, na primeira idade. Ana também teve essa maestria toda em ensinar, né? Ela entregou um menino ensinado para o sacerdote Eli no templo, pela fé, pela confiança de que estar aos pés do Senhor é o melhor lugar para se viver nessa terra, né? E é isso que eu desejo aprender com Ana. A confiança de que um filho aos pés do Senhor é o melhor lugar para estar. Mesmo que a gente tenha que renunciar outras coisas. Mesmo que a gente tenha que renunciar planos,
ou sonhos, ou sentimentos, que muitas vezes o amor de mãe se confunde com algo que chama egoísmo. A mãe não quer deixar, a mãe não quer abrir mão, a mãe não quer entregar, quando na verdade o verdadeiro amor quer o melhor, né? E se o melhor é aos pés do Senhor, que seja assim, né? Então, o que eu desejo aprender de Ana é essa capacidade de permitir que os filhos estejam onde Deus quer que eles estejam. E um amor ousado também é o daquela mulher que compareceu diante do rei Salomão, pleiteando a vida do seu filho. A Bíblia conta no primeiro livro de Reis, capítulo 3, ali a história de que Salomão julgou a causa de duas mulheres que compareceu diante dele, reclamando o direito de maternidade sobre uma mesma criança. Então, as duas tiveram filho na mesma época e as duas moravam na mesma casa. Ao dormir à noite, uma delas rolou em cima da criança e a criança morreu. Quando ela acordou e se deu conta de que o filho estava morto, ela trocou os bebês. Ela colocou a criança morta na cama da outra mulher e pegou a criança viva e colocou na cama dela. E aí, quando essa outra mulher acordou, viu que o filho estava morto, mas reconheceu que não era o filho dela. E aí começou o desentendimento. Esse filho é meu, não é meu. É meu, não é meu. E aí elas compareceram diante do rei, até que o rei, ouvindo a história e percebendo que não haveria acordo, ele pede ali aos assessores que estão ali no palácio, né, que trouxesse uma espada. E ele falou para as mães: é simples, eu vou dividir a criança ao meio, cada uma fica com uma metade. Aí uma das mulheres falou: não, de jeito nenhum, pode entregar a criança para ela. Eu prefiro que ele viva, mas de jeito nenhum que morra. Então Salomão entendeu que a verdadeira mãe era essa que era capaz de entregar o seu filho desde que ele permanecesse vivo, né? Então essa capacidade de entrega, né, também tem a ver com um amor ousado. Ela ia se privar da convivência desde que ela soubesse que ele permanecia vivo, né? A outra mulher não teve a mesma atitude, quer dizer, o amor de mãe não estava presente no coração daquela outra mulher. Ela já tinha perdido um mesmo, qual seria a diferença de perder um que nem era dela, né? E aí, a gente tem também um jovem bem talentoso, muito disposto para a obra de Deus, que ajudou Paulo, que é Timóteo. Timóteo foi um grande cooperador do apóstolo Paulo. Paulo considerava Timóteo como um verdadeiro filho na fé, né? Mas a palavra do Senhor em Atos, no capítulo 16, ali entre os versículos 1 e 3, fala que Timóteo era filho de um pai grego e uma mãe judia crente. Então, essa mãe judia, crente, né, educou Timóteo naquilo que era necessário, naquilo que era o propósito de Deus, na sua fé, né, na sua confiança em Deus, no seu conhecimento da tradição do povo, né, educou ali Timóteo e fez um excelente trabalho. Ajudou muito Paulo, né, na igreja de Éfeso também. Então a gente vê a influência primordial de uma mulher na vida de uma criança. O pai era grego, a cultura grega estava muito desenvolvida. Haveriam várias possibilidades para que esse menino tivesse uma formação voltada para a cultura grega. O cristianismo, a palavra diz que ela era uma judia crente. O cristianismo estava num contexto de ser perseguido ali após a morte de Jesus.
E Timóteo é diligentemente ensinado pela sua mãe. Então, Eunice, né, a mãe de Timóteo, e Loide, sua avó, elas se dedicaram em formar o caráter e a personalidade dele. Então, diante de tudo isso que a gente vê, né, Paulo fala para Timóteo ali na segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, no capítulo 3, versículo 14 e 15, ele fala: olha, não esquece isso que está dentro de você, aquilo que te foi ensinado, né, desde pequeno, as letras sagradas que foram te ensinadas desde a sua meninice, preserva isso. Então, quer dizer, era notório que ele tinha sido ensinado. E a palavra também diz que as pessoas ao redor davam bom testemunho a respeito de Timóteo. Quer dizer que ele foi formado em integridade, em decência, em honra, né? Dentro dos padrões ali ensinados na tradição. Então elas fizeram um bom trabalho. E diante disso eu vejo que o chamado de uma mãe, de fato, é ensinar. Porque, olha, Joquebede ensinou, Ana ensinou, Eunice e Loide ensinaram, né? Todas esses filhos aí, ilustres, Moisés, Samuel, Timóteo, todos eles trazem um relato de terem sido ensinados desde pequeno, né? Demonstra isso, a trajetória deles demonstra que eles tiveram isso na sua meninice, como diz mesmo o texto, né? No início dos primeiros passos ali da vida deles. Então, é evidente que as mães não têm apenas a responsabilidade de ensinar a palavra de Deus, mas têm também a habilidade. Gente, isso é uma habilidade nossa. Isso é uma capacitação, uma competência nossa. Deus nos preparou para isso. O Senhor ungiu a cada mãe para transmitir ao seu filho o amor a Deus, o respeito pela palavra, a honra aos princípios, né, aos mandamentos do Senhor. Então cabe a nós, né? E Deus, diante disso, sabe que as mães são falhas, carecem de muitas coisas, mas Ele supre o coração de mãe. Deus sempre supre um coração de mãe. Ele supriu a necessidade de Joquebede, que era poder ver ali o seu filho viver. Porque as ameaças de morte aos meninos hebreus que nasciam eram reais, né? E Deus supriu essa necessidade de Joquebede. Aquela mãe que se apresentou diante de Salomão, Deus também supriu a necessidade dela, que era poder criar o menino. A necessidade de Ana também, que era sair da vergonha, né? Sair de todo aquele contexto que ela passava por causa da esterilidade, Deus também supriu. E assim como a cada uma daquelas mulheres estéreis, né? Sobre Sara, Rebeca, Raquel, né? A Sunamita, Isabel, a mãe de Sansão, sobre cada uma delas, Deus supriu o coração dessas mulheres, né? E hoje, um texto que eu quero trazer para vocês, vamos abrir a Bíblia em Mateus, no capítulo 15. Em Mateus, nós temos um texto que fala de uma mulher que foi ousada. Um ousado amor de mãe, né? É a mulher cananeia. Algumas traduções trazem a mulher cirofenícia. E essa mulher, ela tem um encontro com Jesus. E nós vamos ver aqui algumas coisas que Deus supriu o coração dessa mãe. Então, Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento, o primeiro evangelho. Tão engraçado que segunda-feira eu estava com uma pessoa e ela falou assim: ah, meu Deus, cadê? Eu gosto do programa da irmã Karen, que manda abrir e fala onde é que é. Então eu tenho o hábito, né, de dar umas dicas aí de onde é que está a leitura que vamos fazer.
Mas, apesar das dicas, é muito importante a gente se dedicar a aprender essa sequência bíblica, né? A aprender aí como onde que a sequência dos livros, né? Que daí fica mais fácil de se localizar. Então, no livro de Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, primeiro Evangelho, capítulo 15, do versículo 21 ao 28, eu vou ler a história inteira para vocês entenderem todo o contexto que a gente tem aqui. Partindo Jesus, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoninhada. Mas ele não lhe respondeu palavra alguma. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo: Senhor, despede-a, vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: Eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela, adorou-o, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé. Seja feito isso para contigo, como tu desejas. E desde aquela hora, a sua filha ficou sã. Olha que texto incrível, gente, sobre o amor de uma mãe, sobre a ousadia do amor de uma mãe, né? A gente tem aqui uma mulher, em primeiro lugar, determinada. Uma pessoa determinada é aquela pessoa que aproveita as oportunidades que a vida oferece. Jesus habitualmente não saía ali de uma determinada região, mas ele passou por Tiro e Sidom. E essa mulher, sabendo que haveria uma oportunidade, ela com determinação foi até lá. Ela foi até lá de maneira determinada para clamar a Deus, né? Então, determinação. Uma mãe precisa ter determinação. E aí, ela chega diante de Jesus e eu, particularmente, a primeira vez que li esse texto, fiquei chocada. Falei, uau, como é que Jesus pode responder assim grosseiramente para uma mãe que está necessitada, que está desesperada, né? Mas depois eu entendi que era um teste de fé. Era um teste de fé. Jesus estava testando a fé daquela mulher para ver o quanto ela era perseverante, para ver o quanto ela estava disposta, né, para receber o milagre. Porque todas as coisas se operam pela fé. Se ela não tivesse fé, não adiantaria aquele encontro. Então, toda vez que nós nos encontrarmos com Jesus, nós precisamos ter um encontro de fé. Senão não tem resultado, né? Então, essa mulher determinada aproveita a oportunidade, sabe que Jesus está passando ali e vai até ele e começa a clamar: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, a minha filha está miseravelmente endemoninhada. E ele ignora. E os discípulos começam a ficar com vergonha. Ela não para de gritar: Senhor, ela está vindo atrás de nós, faz alguma coisa. Então Jesus diz para ela que a prioridade da missão dele não é ali. Que a prioridade da missão dele é com a casa de Israel, né? Com o povo de Israel, não é com os gentios. A prioridade da missão dele é anunciar ali dentro. É claro que a gente sabe
E no Evangelho de João diz: mas aqueles para os quais ele veio não o receberam, né? Então ele foi dado a todos. Então é porque a casa de Israel não recebeu ao Senhor, é que então todos nós, os gentios, tivemos a oportunidade, o acesso ao Pai através de Cristo Jesus. Mas aqui nesse momento, Jesus deixa claro para a mulher cananeia que a prioridade dele, da missão dele, não era ali. Mas ela insiste. Um amor de mãe que é perseverante, insiste em clamar, insiste em apresentar a sua causa diante de Deus. O verdadeiro amor de mãe, o ousado amor, é aquele que persevera mesmo diante das adversidades, mesmo diante do teste, mesmo diante do não, persevera. E ela continuou clamando, né? E quando ele faz essa comparação de que o povo dela se assemelhava ali aos cachorrinhos ao redor da mesa, né? Imediatamente ela assume uma postura de humildade e declara a ele: mas os cachorrinhos também comem das migalhas. Então, eu não quero tudo, Senhor, eu não preciso do seu ministério inteiro. Eu preciso só de uma cura. Só uma. Foi isso que ela disse para ele. Eu só preciso da cura da minha filha, foi só o que eu vim buscar. E esse ousado amor de mãe se humilha. Mas a palavra também nos diz que aquele que se humilha debaixo da potente mão de Deus será exaltado. E ela foi. E ela foi exaltada. Então, diante das objeções, a gente às vezes precisa reconhecer realmente, não é pelo meu mérito, não é pelo que eu faço, não é porque eu me acho uma perfeita mãe, nada disso. Mas é pela sua generosidade, Senhor, é pela sua misericórdia, é pela sua bondade que eu clamo. Então que esse caráter de determinação, perseverança e humildade esteja sobre cada uma de nós como mãe, para a gente exercer o nosso chamado da maternidade. E por último, a fé, né? Ela cria que estava falando com a pessoa certa. Ela cria que ela estava no momento certo e que ela ia sair dali com o milagre. Porque ela perseverou e ela se humilhou. Só faz isso quem tem fé. Quem não tem fé não é perseverante nem se humilha. Quem não tem fé desiste. Então, a fé era só uma consequência dessas outras coisas, né? E Jesus faz essas objeções justamente para sentir isso, para perceber isso. Se ela tinha mesmo essa fé que ia motivar as suas atitudes, né? Então ela conquistou a solução para aquilo que ela queria, né? Com essa postura. Mas e nós? O quanto nós temos sido determinadas? Quais as oportunidades que nós temos aproveitado, né? De abençoar os nossos filhos, de trazer bênçãos sobre eles, sobre nós, sobre a nossa casa. Tem aquela oportunidade boa da gente ficar quieta e às vezes não fica. Como também tem aquela oportunidade boa de falar e às vezes não fala, né? E a questão da perseverança. Quantas vezes, gente, eu já vi uma pessoa falar assim: cansei, já entreguei para Deus. Quando fala assim, entreguei para Deus, pode ter certeza, não é aquela pessoa que está orando todo dia pela situação, não é aquela pessoa que apresenta o seu clamor com perseverança, sem desistir, fielmente, disciplinadamente diante do Senhor. É aquela pessoa tipo, lavei as mãos, sabe? Não me responsabilizo mais. E essa humildade que precisa estar em nós
é para reconhecer sim quando erra, né? Errei como mãe, errei no tratamento, errei aqui na correção, ou para mais ou para menos, mas é erro, não importa, né? Se errou para mais ou errou para menos, não acertou. É erro do mesmo jeito. Precisa ter humildade de reconhecer, se acertar com Deus, se acertar com os filhos, né? E corrigir o curso. Igual um GPS ali reprogramando a rota. Se você não sabe, nunca passou por aquele caminho, é a primeira vez que você está passando por aquele caminho, você pode errar, mas aí você pode reprogramar a rota. Isso acontece com todo mundo. Eu falo isso para as pessoas. Às vezes é um pouco difícil ser mãe de um menino de 18 anos, mas eu nunca fui mãe de um menino de 18 anos. É a primeira vez, né? Assim, quando for a vez da Laura, eu também nunca fui mãe de uma menina de 18 anos. Então também vai ser a primeira vez. Então, às vezes, o que a gente precisa entender e precisa contar para os nossos filhos é que a gente está fazendo aquilo pela primeira vez. Então pode ser que dê errado, né? E isso é ter humildade. De saber que a gente pode errar e que é dependente do Senhor. É dependente da generosidade de Deus. Que a gente depende da bondade dele para nos ajudar a fazer a coisa certa, né? E aí, por fim, como é que anda a nossa fé, né? Nós temos, de fato, fé em tudo que Deus pode fazer? Para isso, é necessário eu ter um conhecimento profundo de quem eu sou, para que eu fui criado e qual é a intensidade, o nível e o valor da aliança que Deus tem comigo. Aí sim, eu vou poder praticar uma fé de verdade, operante mesmo, quando eu souber o valor da aliança que Deus fez comigo, né? Então, todas nós precisamos aprender essas lições da maternidade para atrair a bênção de Deus sobre a nossa vida e sobre a vida dos nossos filhos, porque ela recebeu o que ela foi buscar. A mulher cananeia recebeu a cura da sua filha, né? A filha dela foi restaurada. Então, que a gente possa aproveitar sempre as oportunidades de nos aproximarmos mais de Deus, de ficar mais perto do Senhor, conhecer a vontade dele, aproveitar oportunidades com determinação, sabe? Sem desculpas, sem justificativas, né? Clamar quantas vezes forem necessárias, ser perseverante, né? Não desistir. Perseverança é aquela esperança que persiste, né? Uma esperança que não acaba, que não morre. Ser humilde, reconhecer o quanto precisamos de Deus e nunca deixar de acreditar. Então essa é de fato o nosso chamado, né? A acreditar. Amém? Bom, eu espero que essa palavra tenha trazido aí ao coração das mães uma palavra de consolo, de conforto, né? De motivação para ser determinada, perseverante, humilde, né? E com fé. E vamos orar a respeito disso, vamos orar abençoando a todas as mães também, né? Que o Senhor tenha misericórdia de nós nesse nosso ofício maternal. E aí, depois eu vou reforçar aqui para vocês um recadinho e trazer também os eventos que vão acontecer esse mês de maio nas entidades assistenciais aqui de Adamantina. Então, se você tiver a possibilidade, gente, de fazer essa oração, faça isso. Você que está ouvindo o nosso programa, que hoje está em casa, hoje não está trabalhando, sua mãe está aí, ora junto com ela, tá? Vai ser um tempo muito precioso, tenho certeza. Então, vamos orar? Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos trazer diante de Ti, ó Deus, esse tempo de aprendizado, esse tempo de reflexão sobre a Tua palavra. Clamamos que o Senhor, Pai, acomode esse conhecimento dentro do nosso espírito e na nossa mente. Pai, nos ajuda, Senhor, a entender de que maneira o Senhor projetou a nossa maternidade e o que é que o Senhor espera de nós. Nós queremos chegar ao final da nossa carreira, Pai,
olhar para trás e saber que nós cumprimos o propósito que o Senhor nos deu. Queremos saber, Pai, que nós atendemos aquilo que o Senhor preparou e planejou para cada um de nós. Pai, no nome de Jesus, quero apresentar diante de Ti hoje o coração de cada mãe, Pai, e o meu coração como mãe, que o Senhor possa visitar a cada coração de mãe, aplacando, Senhor, aquelas tristezas que vão ficando, de coisas pequenas do dia a dia, alguma palavra, Pai, adversa que foi lançada e não foi removida, nem por um pedido de perdão, nem por um abraço, nem por um beijo. Pai, que o Senhor possa tratar cada uma nas suas dores, nas suas deficiências, Pai. Que o Senhor ensine a cada mulher esse ministério maternal. E no nome de Jesus, Deus, que nós possamos encontrar em nós, através do Teu Espírito, trabalhando no nosso coração, força, determinação, perseverança, humildade e fé, para exercer, Pai, o ensino, a educação, o encorajamento para os nossos filhos, para atrair as bênçãos. Pai, em nome de Jesus, se nessa jornada nós temos nos comportado, Pai, de maneira mimada, Pai, fazendo com que coisas tolas atrapalhem a jornada que o Senhor tem para nós, seja o passado, seja o que for, nos ajuda a amadurecer, entregar de fato ao Senhor aquilo que é peso e ficarmos livres. E uma vez livres, que nós nos tornemos mais e mais preparadas a edificar uma geração para o Senhor. Pai, apresentamos esse Dia das Mães e clamamos que o Senhor venha com saúde, cura, alegria, paz, restaurando emoções, restaurando o físico de cada mulher. E em nome de Jesus, Pai, que seja um dia tranquilo na companhia dos familiares, que tudo corra bem, que o Senhor traga provisão a cada mesa. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos. Então, eu quero lembrar vocês daqueles horários que eu coloquei, né, de vir aqui na rádio. Tem gente me perguntando assim, vai ter live ou vai ser só pelo rádio? Gente, não é que vai ter o programa durante a semana, não é isso. É que alguns ouvintes manifestaram o desejo de poder me conhecer pessoalmente e a gente orar junto. Então eu coloquei 2 horários que eu vou estar aqui na recepção. Aqui no estúdio da Rádio Life tem uma recepção muito bacana ali na frente. Arrumadinho, tudo com carinho aqui pela Lúcia, que tem todo aquele toque de decoradora, né? Então, tem um espaço gostoso aqui pra gente conversar, pra tomar um cafezinho, pra fazer uma oração, pra ler a Bíblia. Então, se você quer essa oportunidade de vir aqui, sabe, fala, Karen, tô passando assim, tá difícil, tá pesado, vamos orar, vamos fazer isso. Vem pra cá, terça-feira às 9 da manhã e quinta-feira às 4 da tarde, aqui na recepção da Rádio Life, eu vou estar esperando vocês, ok? E aí, como eu já disse, a gente vai ter novidades aí do nosso programa e vai ficar muito mais movimentada a nossa página. Eu acredito que futuramente a gente consegue aí ter uns sorteios para os nossos ouvintes, tá? Vai ficar muito bacana a nossa programação. Bom, eu já dei parabéns para aniversariante de hoje, né? Lá na live da Laurinha. Então, agora eu só vou falar aqui os eventos que estão no mês de maio em Adamantina. No dia 19 de maio tem Marmita Solidária ali da Casa do Garoto, né? A instituição Carlos Pegoraro. Parece um trava-línguas, né? Esse nome, Carlos Pegoraro, a gente dá uma enrolada. Das 11h30 da manhã até a 1h, R$20, Marmitex, né? E você pode ter mais informações aí ligando no 997246131. Então, para o Marmitex Casa do Garoto, mais informações 997246131. E no dia 19 de maio também tem espeto na mesa lá no Rotary,
a partir do meio-dia, R$ 45,00 por pessoa, e crianças até 10 anos não pagam, ok? Quero agradecer o pessoal que esteve com a gente aqui na live. A Rose acompanhou a gente. Rose, você viu a live da Laurinha? Depois você assiste, tá um barato, viu? Professor Ricardo também, a Carol Tartaglia estava aqui com a gente. Então, pessoal, o nosso final de semana do programa Mesa com o Pai tá ficando por aqui, mas você ainda tem muito para aproveitar, muito para curtir aí com a sua família. E no sábado que vem eu espero você às 7 da manhã pra gente passar esse tempo junto de novo, ok? Então fiquem na paz, que Deus abençoe vocês, tenham um ótimo final de semana. Shabbat Shalom!